Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, segundo Samuel 16, versículos do 5 ao 14. Olha só o título. Semei amaldiçoa Davi. Uma pessoa Chamado Semei, né? chamado Semei amaldiçoa Davi. Olha o que aconteceu. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera. Ele se aproximava proferindo maldições, e a despeito de toda a tropa e os guerreiros de elite agrupados à direita e à esquerda de Davi, atirava pedras contra Davi e contra os servos do rei. Andava gritando suas maldições. Vai-te embora, assassino, vadio. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. És vítima da tua própria maldade, pois és um assassino. Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que esse cão morto continuaria amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa, porque o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar, conforme o Senhor lhe disse. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Enquanto Semei caminhava no flanco do monte e o acompanhava, proferindo maldições e atirando-lhe pedras e espalhando poeira no ar. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram, enfim, exaustos às águas onde se refizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Parece brincadeira, né? Mas não é. Uma maldição é uma coisa que pesa, viu, gente? E nós temos que ter muito cuidado com os votos secretos que nós fazemos, porque eles acabam sendo maldições que nós lançamos sobre nós mesmos. Como assim, Márcio, um voto secreto? Aqueles pensamentos que se formulam dentro de nós e se transformam em convicções do tipo: eu nunca vou me casar, eu nunca vou amar ninguém, eu não quero nunca ter filho, nunca vou depender de ninguém para nada. Isso são votos. Prefiro morrer a passar por esta situação. Aí a situação chega e a pessoa começa a adoecer e entrar em ritmo de morte. Os médicos não conseguem descobrir por quê. Aí quando recebe uma oração, aí vem a revelação, porque fez um voto íntimo lá atrás. Ou durante a oração a pessoa lembra. Ou em algum momento Deus mesmo recorda a pessoa para que ela quebre a maldição que lançou sobre si mesma. Numa altura em que aqui nós partilhávamos sobre o voto secreto, não sei se vocês se lembram,
mas chegou 2 testemunhos de pessoa que não engravidava de jeito nenhum, porque tinha feito voto de não ser mãe. Uma porque tinha cuidado dos irmãos quando era pequeno, no lugar da mãe, muito criancinha, teve que ser mãe dos irmãos. Outra porque viu o sofrimento de um parto e disse: eu nunca quero isso para mim. E foi quebrar o voto e encontrar a possibilidade da gravidez, tanto que foi esse o testemunho, não é? Então, muitas vezes nós nos amaldiçoamos com certas palavras que nós dizemos sobre nós mesmos. A minha vida não dá certo mesmo, eu já estou acostumado, eu nasci para viver desse modo, na minha vida sempre foi assim. Eu já me acostumei. Eu sou uma pessoa que ninguém gosta de mim mesmo. E a gente começa a puxar sobre nós, em forma de palavras, todo tipo de maldição. Porque amaldiçoar é maldizer, maldição de maldizer. É dizer mal a respeito de si mesmo, dos outros, com uma convicção que é amargura, consolidando um caminho ruim, um caminho desgraçado, porque nele não está a graça de Deus naquele caminho. É a pessoa se determinar a ir naquela direção. Então, cuidado com as coisas que você diz sobre você. Na minha família todo mundo morre dessa doença e eu também vou morrer dessa doença. Pelo amor de Deus, o que você está falando? Na minha família todo mundo se separa e eu sei que eu também vou me separar. Não, quebre esse ciclo, quebre esse ciclo. É hora de dizer a verdade. Na minha família vem se arrastando esse modo de acontecer as coisas, mas em mim não. Porque pela graça de Deus será diferente comigo, porque Deus está comigo. Muito bom. E eu quebro esta maldição em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já vi pessoas profundamente oprimidas por maldição. Um dos primeiros casos de opressão espiritual que eu testemunhei foi em Brasília, ali no ano de 1989, quando uma moça recebeu libertação, porque a mãe a vida inteira a chamava de burra. Mas não era assim chamar de qualquer jeito, era chamar com maldade, era classificar aquela pessoa daquele jeito e tratá-la como tal, a vida inteira. Gente, isso teve um peso tão grande sobre esta moça, que o mal estava destruindo a vida dela. Precisou uma libertação espiritual. Mais tarde, num encontro que eu fui em Goiânia, há vários anos atrás, uma mulher veio contar para mim que no momento da oração recebeu uma grande libertação em relação à mãe já falecida, a mãe morta. Porque em vida, a mãe repetia para ela uma frase, desde que ela era pequenininha. E a frase era: quem nasceu para ser cachorro vai ter que morrer latindo. Tudo que acontecia com ela de bom, sabe o que a mãe dizia? Não vai dar certo, não vai para frente, você vai perder, porque quem nasceu para ser cachorro vai ter que morrer latindo. E quando as coisas aconteciam de ruim, de mal, a mãe dizia: tá vendo? Eu sempre te falo, quem nasceu para ser cachorro vai ter que morrer latindo. Desde pequenininho, desde que você nem sabia falar. A sua mãe, pior, a sua mãe, porque o que uma mãe diz tem muita força sobre a vida de um filho. Tem. Repetindo a vida inteira. Essa moça me contou que a mãe morreu, mas a voz ficou. E quando acontecia algo de bom e de ruim, qual era a voz que falava dentro dela?
quem nasceu para ser cachorro vai ter que morrer latindo. E verdadeiramente ela tinha uma vida de cão. Mas naquele dia, pela força da oração, Deus a libertou. Eu já contei algumas vezes aqui no Sorrindo para a Vida de uma oração que eu atendi no Rio de Janeiro, ali no ano de 95, quando um pai amaldiçoava uma filha, dizendo para ela: você nunca vai casar, você nunca vai ter filhos, você vai morrer de doença grave, um câncer vai te comer, você não vai voltar para casa, tomara que você morra de morte violenta, que te estuprem, que um caminhão passe por cima de você. E eu estava orando por aquela moça, porque era a 4ª tentativa de suicídio dela. Porque de verdade ela estava morrendo aos poucos. E ela nem tinha contado que o pai dizia isso. E a irmã dela que a levou nem tinha contado que o pai dizia isso. Mas na hora da oração, quando estávamos orando por ela, veio uma palavra na oração que a gente perguntou para ela: olha, está nos vindo ao coração uma palavra, maldição. Isso diz alguma coisa para você? E ela começou a chorar. Continuando a oração, fomos rezando, pedindo para a libertação da maldição lançada pelo pai, mas a gente não tinha como saber. Mas Deus estava inspirando. E ao término daquela oração, a irmã dela nos perguntava: como é que vocês podem saber isso? Nós não sabíamos, mas Deus sabia. E inspirou aquela oração. Gente, foi a libertação daquela moça. Desatou-se um nó na vida daquela moça. Porque ela não tinha amigos até aquele dia. Ela não conseguia um namorado. Ela era inteligente, jovem, bonita, mas não conseguia um namorado. Ela era inteligente, se saía bem nos testes, mas na hora dos concursos ela era um fracasso, ela não conseguia um emprego. Pensa na virada que nós vimos acontecer na vida dela, porque Jesus, nosso Senhor, anulou esta maldição com a sua salvação. Então, não é brincadeira uma maldição. E Davi, que tinha sido vítima de Saul, respondeu ali aos ataques de Saul. E estava sendo culpado por esse homem chamado Semei de ter usurpado o trono de Saul. Mas não, foi Deus quem o colocou lá. E Semei não se conformava. E foi atrás de Davi, que também não era um santo não, viu? Era um homem de Deus, mas Davi não era um santinho. Tanto isso é verdade, que quando Davi quis construir o templo de Jerusalém, Deus disse a ele: não será você quem vai construir, mas é o seu filho, porque você realmente tem as mãos manchadas de sangue. Você derramou sangue demais, então não será você, será o seu filho. Davi é aquele que cometeu um adultério com a mulher do seu soldado. Foi. E depois ainda mandou o rapaz para ser morto no campo de batalha. Assassino e adúltero. Então não era um santinho. E esse homem havia percebido essa fraqueza de Davi, e quando ele estava passando por ali, ele ia atrás dele dizendo: vai-te embora daqui, vai-te embora, assassino, vadio, covarde. Você usurpou o trono de Saul, e agora o seu filho te persegue para te matar. Quem te persegue é o seu próprio filho. A maldade que você fez voltou contra você. És vítima da tua própria maldade, pois és um assassino. E um dos generais que estava do lado de Davi, vendo isso, disse: meu senhor, por que o senhor está aguentando isso calado? Diz uma palavra que eu arranco a cabeça desse cão do pescoço dele. Dá licença, chega para lá, deixa eu passar, que eu vou lá cortar a cabeça dele fora. Vamos ver se ele vai falar com a cabeça fora do pescoço. E Davi diz para ele assim: não te intrometas.
Gente, que resposta magnífica que Davi dá a uma pessoa que vai atrás dele jogando pedra, pedra mesmo. E não era pedrinha. É daquelas pedras que se pegar no lugar certo, mata. Ia jogando pedra e amaldiçoando. A resposta de Davi para o rapaz que queria matar esse homem que o amaldiçoava: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa, porque o Senhor o permite me maldizer, quem é que poderia questionar? Quem poderia dizer: por que fazes isso? E Davi disse a Abissai e a todos os que estavam ali à sua volta: gente, se o meu próprio filho, que saiu das minhas entranhas, está atentando contra a minha vida, está me perseguindo para me matar, quanto mais esse pobre miserável. Deixe ele amaldiçoar. Se Deus assim o permitiu, deixe ele amaldiçoar. Quem sabe Deus não leve em conta o meu sofrimento, a minha miséria, a minha humilhação e me restitua a sua graça no lugar dessa maldição de hoje. E aqui está o segredo de como lidar com a maldição. Você quer aprender como lidar com uma maldição? Aqui está o primeiro passo. E Davi e os seus homens seguiram adiante. O primeiro passo é não parar na maldição, é não dar ouvidos para ela, é não permitir que ela repouse sobre você, é não assumi-la. Porque uma coisa só passa a ser nossa quando a gente assume. Quando a gente renuncia, aquilo não entra em nós. Nós precisamos renunciar a toda maldição que é lançada sobre nós. Quando alguém diz pra gente: você é uma pessoa vingativa, você é uma pessoa cruel, você é uma pessoa que não pensa nos outros, eu renuncio a essas maldições em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que eu não sou assim. E quando rótulos, apelidos, quando alguém fica taxando a gente de uma coisa, quando você renuncia e você não assume aquilo sobre você, com quem que aquilo fica? Com você que não fica, porque você não pegou, fica com quem está falando. Então não pare na maldição. E Davi e os seus homens seguiram adiante. Você precisa seguir adiante. Quando São Francisco de Assis foi lá diante do pai dele e disse: meu pai, eu não quero mais viver a vida que o Senhor tem. Não quero viver uma vida de pecado, de promiscuidade, porque São Francisco de Assis vivia na baixaria. Tinha dinheiro. Era rico. Vivia nas farras, na mulherada, acumulando pecado sobre pecado. Mas quando ele se converteu, ele sentiu que Deus o chamava a abandonar tudo aquilo e a cuidar dos pobrezinhos. E o pai dele, num momento de desaforo, disse para ele: mas tudo que você tem foi eu quem te dei a roupa que você veste, as coisas. E São Francisco tira a roupa, entrega para o pai e diz: se isso aqui então é teu, toma tudo que te pertence. E foi pelado pelo caminho. E o pai foi atrás amaldiçoando Francisco. Maldição sobre maldição. E passou a fazer aquilo com frequência. Francisco já não morava com o pai. Já estava vivendo lá na Porciúncula. Já estava vivendo lá com os seus freis. E todas as vezes que Francisco passava pela cidade que o pai dele o via, o pai ia atrás amaldiçoando, praguejando. Francisco chamou o Frei Leão e disse: meu irmão querido, para cada maldição que meu pai disser, diga uma bênção sobre mim. Então o pai ia atrás de Francisco dizendo: maldito sejas, Francisco. E o Frei Leão: bendito sejas, Francisco. Você morra e morra logo. Você vive e tenha vida longa, Francisco. Então, com a bênção, Leão combatia as maldições do pai de Francisco. E Francisco não parava na maldição, mas seguia adiante.
Primeiro passo, seguir adiante, sem parar para se bater, para se degladiar, para entrar em discussão com quem nos amaldiçoa. Porque muitas vezes é o próprio diabo se valendo daquela pessoa para nos praguejar, para nos amaldiçoar, para nos trazer o mal. E com o diabo a gente não discute. Com o diabo a gente não se degladia. A gente passa adiante. Se Eva não tivesse travado aquela conversa com o demônio no paraíso, com aquela serpente infernal, ela não tinha caído. E não foi só a Eva. O Adão fez a mesma coisa. Eva respondeu, tomou ali a palavra, mas Adão estava no mesmo barco. Aceitou, né? Não se conversa com o demônio. Isso todo exorcista sabe. Porque quando vai fazer o exorcismo, às vezes aquele mal que está na pessoa, usa da própria pessoa para poder falar. E qual é a regra? Não se conversa com a tentação, não se discute com o demônio. Então eu vou até além, não se conversa com a tentação. Quando você está tentado a fazer uma coisa, e fica aquela vozinha te incitando, vai lá, faz, vai em frente, ninguém está vendo. Se você der conversa, você vai cair. A tentação a gente corta, sem conversa, não tem diálogo. Então não pare para se bater com quem está amaldiçoando você. Passe adiante, continue o seu caminho, vá em busca daquilo que Deus te iluminou para buscar. Vai em busca da sua meta, vai em busca do seu objetivo, vai conquistar os seus sonhos. Não pare em quem está botando você para baixo, porque quem não consegue muitas vezes ir em busca dos próprios sonhos, puxa para baixo quem está vivendo os seus. Pode ser que você tenha se perguntado, como pode uma mãe amaldiçoar um filho? Ou no caso dessa moça, por que ela fez isso? Não é só por causa da maldade, da ruindade, gente. Às vezes aquela pessoa teve uma vida tão ruim, tão difícil, tão ferida, que o sucesso do filho dói nela. Tem inveja da filha. Márcio não fala uma coisa dessa. Mãe tem inveja de filho? Tem. Tem mãe que tem inveja de filho. Porque ela não foi feliz, então dói nela se o filho for feliz naquela matéria. Dói nela se a filha for feliz naquela matéria. Eu nunca tive nada, eu não podia ir a lugar nenhum, faltou tudo para mim. Por que que ela tem? Por que que ele vai ter? Na nossa família nunca ninguém teve. Você já viu essa conversa? Na nossa família ninguém nunca conseguiu, na nossa família ninguém nunca foi assim. Não pode ser que dê certo para você. E quando a pessoa começa a dar certo na vida, sabe o que dizem? Metido, besta. Ah lá. Está todo se pavoneando porque é o diferente da família. Sabe o que é isso? Inveja. E não tendo o que fazer contra a pessoa, amaldiçoa. Não para nisso. Não vai se bater com a pessoa, não vai discutir, não vai se escandalizar, não vai dizer para ela assim, como é que você pode fazer isso? Você é minha mãe, como é que você pode fazer isso? Você é meu pai. Não dê assunto. Vai adiante e pede que o sangue de Jesus cubra você e proteja você de toda maldição, porque o sangue de Cristo na cruz quebrou toda maldição que pesava sobre nós, ainda que seja de um pai e de uma mãe, ainda que seja de um padrinho e de uma madrinha. Segundo passo para você lidar com a maldição. Então, Davi e os seus homens seguiram adiante, esse foi o primeiro. Enquanto Semei caminhava no flanco do monte e o acompanhava, proferindo maldições, atirando-lhe pedras, espalhando poeira no ar. O homem estava fazendo barulho, viu, gente? Ele jogava terra para cima, ele dava pedrada, ele amaldiçoava. Se tinha uma coisa que não aconteceu, foi ele ser discreto. Todo mundo estava vendo. Era uma humilhação muito grande para o rei. O rei parecia um frouxo
Não reagia por isso que o general falou, me deixa matar esse cara. Davi disse, não, nós não vamos fazer o que ele quer não, nós não vamos abafar isso pela força. Isso é Deus quem vai rebater. Deus vai destruir essa maldição me dando a bênção. Eu não tenho como receber a bênção no lugar dessa maldição se eu matar esse rapaz. Olha que conclusão maravilhosa que Davi chega. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram, enfim, exaustos. Esse homem deu uma canseira neles. Eles estavam exaustos. Porque você sabe que tem coisas que cansam a gente mais do que o trabalho físico, mais do que uma viagem longa. A preocupação cansa a gente. Mais do que um exercício físico, uma pessoa que fica apurrinhando a gente, cansa a gente. Não é verdade? Então, o rei e todo o povo estava com ele, chegaram ao fim exaustos e chegaram às águas onde se refizeram. A segunda coisa importante, refazer-se na água do Espírito Santo. Primeiro, não parar na maldição. Segundo, refazer-se na água viva do Espírito Santo de Deus. Durante muito tempo eu rezei por pessoas que estavam oprimidas espiritualmente pelo demônio. E não era fácil, nem era bonito de ver essa opressão, mas era maravilhoso e lindo de ver como Jesus as libertava. E quando terminava aquela oração, às vezes quem estava comigo estava desse jeito aqui, ó, exausto. Mas como Deus havia me dado esse carisma, enquanto para uns cansava, para mim me renovava. Eu terminava aquela oração como se eu tivesse acabado de começar. Mas ao terminar a oração tinha algo que eu nunca deixei de fazer. Todo mundo saía da capela, eu ia aos pés do Santíssimo e dizia, Senhor, a glória é tua, mas o combate também. Então eu te peço a Deus que qualquer coisa, qualquer ranço, qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer mal que de alguma forma tenha me atingido, fique aqui aos pés da tua cruz. E eu te peço, Senhor Jesus, que o demônio não possa revidar, vir em revanche contra mim. E ali aos pés de Jesus eu refazia as minhas forças. Meus queridos, nós temos que aprender a lidar com essas coisas como Jesus lidou. Também Isaías, a respeito de Jesus sofredor, do servo sofredor, disse, ele não abriu a boca. Jesus não abriu a boca contra quem ia contra ele. De quanta graça nós precisamos para saber lidar com o mal entendido. Olha, até as pessoas perceberem que elas entenderam mal, elas já judiaram muito de você, muito. De quanta graça nós precisamos para aguentar calado enquanto batem na gente sem a gente merecer. Ah, Márcio, mas a gente tem que se defender. Só que eu descobri uma coisa, quando você está sendo atacado, mesmo que você seja inocente, quando você se defende, você fica parecendo culpado. É melhor calar a boca. Não vale a pena você discutir. A melhor coisa é entregar nas mãos de Deus, que é justo. Naquele que é a verdade, não deixa oculta a verdade. Porque é Deus quem vai nos justificar. Deus vai justificar você. Escuta o que eu estou lhe falando. Mas se você não sujar as suas mãos fazendo maldade contra quem te acusa. De quanta graça nós precisamos para lidar com uma situação assim. Quanta força é necessária para a gente se manter sereno quando alguém nos ataca com um mau julgamento. Porque tem pessoas que não dão chance para nós. Tem gente que fala para todo mundo menos para a gente. Como é que você vai defender-se de uma coisa que não dizem na sua cara, mas dizem pelas suas costas?
Como é que você vai se defender? Quando você vê, olha, o mau julgamento já se espalhou como se fosse uma verdade. Só que é interessante, nada revela tão bem de que material é feito o caráter de uma pessoa como uma coisa má que é dita contra ela. Quando alguém é acusado injustamente e descobre que está sendo acusado injustamente, aí você sabe de que material é feita esta pessoa. Você sabe se ela é boa ou se ela é mais ou menos. Esse é o teste que prova se a gente é de lata banhada a ouro ou se nós somos de ouro maciço. Esse é o ácido que prova a gente. A Paula mostrava aqui no começo do programa a pulseirinha maravilhosa com o nome de Jesus. Está linda, linda, linda. Quando você olha, está com a Val, né? Está com a Val. Está com a Val. Mas tem na loja. Quando você olha, você pensa que é ouro, de tão bem feita que ela está. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você colocar no ácido, você vai perder a pulseira. Porque ela é bijuteria. Ela entrega. Né? Ela é bijuteria. Se fosse de ouro, muita gente não ia conseguir comprar. Mas como não é parecida, é igualzinho, tá linda. Quase todo mundo consegue comprar. Por quê? Porque não é ouro. Então, se você puser uma peça de ouro no ácido, não faz nada. Mas se você puser uma bijuteria no ácido, e você perdeu a bijuteria. Já era, meu amigo, já era. Esse é o teste que prova se a gente é lata ou se a gente é ouro. Qual? Quando alguém fala mal da gente sem a gente merecer. Ah, mas quem falou mal de mim podia ser qualquer pessoa, menos ele. Essa é a prova, meu querido. Porque quando quem fala mal de nós não tem peso nenhum para nós, não faz nem cócega. A prova é quando quem fala da gente era como Judas era para Jesus. Tu, meu amigo, que comias comigo na mesma mesa. Olha o que o Salmo diz a respeito de Judas. Foste tu, meu amigo, que me traíste. Tu que comia comigo o pão. Traiu Jesus com um beijo. E Jesus não abriu a boca. Se nós apenas pudéssemos conhecer as bênçãos que estão ocultas em nossas tribulações, se a gente soubesse as bênçãos que estão guardadas para nós, quando a gente não se bate com quem faz o mal, mas a gente segue adiante e se refaz nas águas do Espírito Santo, nós iríamos dizer como Davi: deixa essa pessoa, deixa que ele amaldiçoe, deixe que ele fale mal, deixe que ele me ataque, porque para cada mal que ele me faz, eu tenho certeza que o meu Senhor me pagará com um bem. Deus vai me dar um bem que compensa a maldição deste dia. Repita comigo. Deus vai me dar um bem que compensa a maldição deste dia. Olha, tem algumas pessoas que facilmente se afastam da grandeza do trabalho de sua vida. Deixam a sua profissão, deixam a sua família, sacrificam seu matrimônio, sacrificam a graça, a alegria de ser pai, de ser mãe. Para quê? Para se gastar atrás dos seus inimigos, para perseguir os seus ofensores e os seus inimigos. Gasta a vida indo atrás de vingança, e aí a vida da pessoa se torna um insignificante redemoinho de atividades, porque é o tempo inteiro se preocupando e trabalhando e maquinando em função do mal que ela vai fazer. Sabe como é que isso age na vida da gente? É como você mexer num ninho de vespas. Você pode até enxotá-las, mas quanto mais você bate, mais elas vêm. Você pode até afastar algumas, mas você vai ficar muito picado e não vai receber recompensa nenhuma em troca das suas dores, porque esse tipo de mel, o mel da vingança, não vale a pena. Mel de vespa não vale a pena. O mel da vingança não vale a pena. Que Deus nos dê ser mais como aquele que,
quando ultrajado, não revidava. Jesus não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas Jesus entregava-se nas mãos daquele que julga retamente. Não responda ameaça com ameaça. Não revide. Entregue-se nas mãos daquele que julga retamente. Deus não vai falhar com você. Fé é nesta hora você se abandonar nas mãos de Deus. Põe as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Nós precisamos levar em consideração que Jesus suportou ser contrariado por pessoas, por gente que estava errada e no pecado. Talvez você diga: quem é esse miserável para falar assim comigo? Gente errada, que estava no pecado, amaldiçoava Jesus. E ele não abriu a boca. Há uma sabedoria que só desfruta quem não se queixa. Há uma sabedoria que só desfruta quem não reclama. Diga: Senhor, me dá a graça agora de me libertar de todo queixume, de toda reclamação, de toda murmuração, de toda insatisfação. Senhor, me dá a graça de entender que ficar reclamando só me põe em descrédito, mesmo que eu tenha razão. Senhor, me ajuda a me libertar deste veneno que foi entrando dentro de mim por não saber lidar com essas coisas que me afetaram, porque eu não sabia o que fazer. Mas agora eu entendi, eu vou avançar com a minha vida. Diga: eu vou avançar com a minha vida. Eu não vou mais ficar parado por causa do que os outros me fizeram. Eu não ganho nada em ficar amuado num canto. Eu não ganho nada em ficar fechado na minha casa. Eu não ganho nada em desistir da vida. Eu não ganho nada em pirraçar. Eu vou seguir adiante. E desta canseira que eu tive, eu vou me refazer pela força do Espírito Santo de Deus. Bebendo da água do Espírito Santo de Deus. Diga: vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem sobre nós.